Aula 5, Isaías, Primazia da Moral. Bem-vindo, queridos, a mais uma aula do canal Palavra Viva. Continuamos nossos estudos com o primeiro dos livros dos profetas maiores, Isaías. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nosso estudo e aprofundamento diário na Palavra Viva. Nesta aula, vamos falar sobre a moral que Deus espera do povo. Sabe, quando a gente mergulha nos livros dos profetas, a gente se depara com uma questão. Uma questão bem incômoda, na verdade, que ecoa até hoje. Será que só cumprir os rituais, seguir as tradições, será que isso é o suficiente para agradar a Deus? Pois é, os profetas de Israel tinham uma resposta para isso. E olha, é uma resposta poderosa. Então, o que a gente vê é que profetas como Isaías, Jeremias, Amós, eles não pegavam leve, não. A crítica deles era muito dura. Eles denunciavam uma religião que tinha virado só uma casca, sabe? Uma religião de aparência, com uma série de rituais vazios que, no fim das contas, em vez de agradar, provocavam a ira de Deus. E olha que forte isso. Pela boca do profeta Amós, a voz de Deus é direta, é chocante. Ele diz: odeio, desprezo as vossas festas. Gente, isso não é um simples descontentamento. É uma rejeição total a uma religiosidade superficial, que não vinha de um coração sincero e, principalmente, não se refletia em atitudes justas no dia a dia. Jeremias vai ainda mais fundo. Ele nos leva de volta para a origem da aliança. Ele basicamente diz: olha, pessoal, lá no começo, quando tirei vocês do Egito, o foco nunca foi sobre holocaustos ou sacrifícios. A essência do relacionamento que Deus buscava com o seu povo era outra coisa, algo muito, mas muito mais profundo. Agora, em Isaías, a crítica fica ainda mais pessoal, mais visceral. A imagem que ele pinta é de arrepiar. Pensa só, as mesmas mãos que o povo levantava para orar estavam, nas palavras dele, cheias de sangue, manchadas pela opressão, pela injustiça. E qual a resposta de Deus a isso? Um silêncio ensurdecedor. Ele simplesmente não ia ouvir aquelas orações. Essa desconexão toda entre o ritual e a vida real apontava para um problema ainda maior. Uma completa ignorância sobre quem Deus realmente era. Apesar de toda a movimentação nos templos, eles não conheciam o caráter de Deus. Chegou ao ponto de Isaías os comparar com as cidades de Sodoma e Gomorra. Imagina o peso disso. A metáfora que Isaías usa aqui é devastadora. Ele diz que até um boi conhece o seu dono e um jumento sabe onde encontrar sua comida. Mas Israel, o próprio povo de Deus, não o conhecia. É uma inversão chocante que revela a profundidade da alienação espiritual em que eles viviam. E aqui está o contraste brutal. De um lado, a aparência de piedade, a cena bonita, mãos estendidas em oração. Do outro, a realidade terrível que Deus enxergava. Essas mesmas mãos, na verdade, estavam cheias de sangue. É a representação perfeita de uma religião de fachada, totalmente desconectada da verdadeira moralidade. Ok, se os sacrifícios, as festas e as orações hipócritas eram rejeitados, a pergunta que fica é: o que Deus realmente queria, afinal? E a boa notícia é que os profetas não vieram só para criticar. Eles também ofereceram uma resposta clara, apontando o verdadeiro caminho. O profeta Miqueias expressa essa busca de uma forma quase desesperada. Ele pergunta, como se fosse o próprio povo falando: com o que eu me apresento ao Senhor? Com holocaustos? Milhares de carneiros? Será que eu preciso dar o meu próprio filho? Essa escalada mostra uma mentalidade totalmente focada em rituais, acreditando que a resposta estava em dar coisas, e não em ser alguém diferente. E então a resposta de Miqueias em nome de Deus é simplesmente revolucionária. Ela vira de cabeça para baixo toda a lógica dos rituais. Deus não está perguntando o que a gente pode dar a ele, mas sim como a gente deve viver. A verdadeira adoração, então, se resume a 3 pilares essenciais. E que pilares são esses? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. E os profetas fazem questão de dizer que isso não é sobre sentimentos ou ideias abstratas. São princípios que exigem ações concretas, especialmente na maneira como a gente trata as outras pessoas. Isaías nos dá um guia prático de como isso funciona. Ele diz: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. E onde a gente encontra essa justiça na prática? A resposta é clara: ajudando o oprimido, fazendo justiça ao órfão e defendendo a causa da viúva. A verdadeira adoração se manifesta como justiça social. A mensagem de Isaías e dos profetas é atemporal. Para eles, a moralidade não é um extra, mas o próprio coração da fé. A verdadeira espiritualidade não se mede por rituais, mas pela justiça e compaixão
que a gente demonstra no nosso dia a dia. E isso nos força a refletir. A nossa adoração se reflete de verdade em nossas ações? Obrigado se acompanhou a aula até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para continuarmos nosso estudo e o devocional diário. Deus abençoe.